três textos e vamos ter como base um. Primeiro texto que nós vamos ler está lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Para quem tem a Bíblia do culto, é a página 309. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Esperar os irmãos. Aí, se o Maílson puder colocar aí na tela também, fica fácil. Maravilha, mas Deus abençoe. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. Diga assim: Noé, pela fé, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Outro texto que nós vamos ler, 2 Pedro, vai um pouquinho mais para frente, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça,
com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Agora vá lá no começo da Bíblia, o nosso texto referência, Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Gênesis 6, versículo 8. Vamos ver no tempo 3 todos juntos. 1, 2, 3. Noé. Vamos ver mais alto, com força, irmãos. 1, 2, 3. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Diga assim: a minha família, que encontrou a graça de Deus. Olha para alguém: a sua família encontrou a graça de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados de teu Filho. Te agradecemos de participar, Senhor Deus, da tua mesa nessa noite, Senhor Deus. Te agradecemos porque mesmo sendo pecadores, ó Pai, o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, Senhor Jesus, para nos libertar, Senhor Deus, do sofrimento eterno. Senhor Deus, fala conosco através da tua palavra. Fala não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas venha sair daqui transformado pela tua palavra. É isso que nós oramos e te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém e amém. Sente-se glorificando a Deus. Irmãos, existe uma corrente teológica que quer dividir a Bíblia entre o tempo da graça e o tempo da lei. E não existe isso. E se existisse isso, nós estaríamos aqui de maneira vã, estaríamos à toa. Se a Bíblia não tiver Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, não teríamos necessidades de abrir a Bíblia no Velho Testamento. A graça de Deus, Jesus, Ele sempre esteve em todos os períodos da Bíblia. Todos os períodos da Bíblia. Nós acabamos de ler aqui que Noé achou graça no Senhor. Então, se Noé achou graça no Senhor, é porque a graça já existia nos tempos de Noé. E a Bíblia lá em Hebreus vai dizer que os heróis da fé que andaram com o Senhor estão colocados ali no hall dos heróis da fé, que é a carta de Hebreus. Antes do texto que nós lemos, Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia vai falar de 2 homens. Quantos homens? 2 homens. O primeiro é Abel. Abel, ele era conhecido por ter fé em Deus, mas a fé de Abel era demonstrada através da maneira que ele ofertava ao Senhor. Vai dizer a palavra de Deus que Abel e Caim, eles vão ao ofertório, vão entregar alguma coisa para Deus. Até então, a atitude dos dois é uma atitude boa, uma atitude bonita de se fazer. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus não recebeu a oferta de Caim, mas recebeu a oferta de Abel. Por quê? Porque a forma como Abel entregava, a forma como Abel ofertava, demonstrava a fé que ele tinha em Deus. Depois de Abel chega e ele pega não o último, mas ele pega o primeiro boi, o primeiro animal que ele encontra sem mácula, sem estar com o osso quebrado, sem estar com a carne vencida, apodrecida. Ele pega algo novo,
primeiro, e ele entrega no altar de Deus. Mas aonde a gente vê a diferença? A diferença é que ele não sabe se Deus vai entregar um outro boi para ele e para sua família. A diferença de Abel com Caim é que Abel pensou primeiro em Deus e depois pensou na sua casa. Abel, ele não sai entregando o boi para todo mundo, não. Ele pega, ele mata aquilo lá e ele entrega para Deus. Qual que é a diferença de Caim? Caim, ele oferta também, mas antes ele entregou na casa dele, ele foi, entregou para o tio dele, entregou para a irmã dele, entregou para o irmão dele, e por último ele falou: deixa eu passar lá e fazer uma oferta a Deus. E Deus não recebeu a oferta de Caim, porque primeiro Deus recebe o ofertante, depois Deus recebe a sua oferta. Segundo personagem que aparece lá antes de Noé é Enoque. Repita comigo: Enoque. Enoque é o homem que andou com Deus. Então, enquanto a fé de Abel era demonstrada através da sua oferta, o Enoque era diferente. A fé de Enoque era demonstrada da maneira que ele andava com Deus. Então quer dizer que antes de falar, ele sabia que Deus estava do lado dele. Antes de agir, de fazer alguma coisa, alguma ação, ele tinha noção, ele tinha ciência, ele tinha consciência de que do lado dele estava Deus. Tanto esses homens, Abel como Enoque, eles não eram perfeitos. Eles passaram por momentos de dificuldade como a gente passa. Eles tinham imperfeições que a gente tem. A grande manifestação de que eles adoravam a Deus de forma convicta e sincera era a fé que eles carregavam com Ele. Alguém está entendendo? A fé faz diferença entre nós e o mundo lá fora. Vou dizer de novo para você: a fé de estar aqui no domingo ouvindo uma palavra de Deus mostra a diferença entre nós e aqueles que estão lá fora. Então, a diferença entre o primeiro, no capítulo 11 vai falar de Abel, vai falar: olha, Abel demonstrava a sua fé através da sua oferta, e Enoque demonstrava a sua fé da maneira que ele andava com Deus. Vai dizer que Enoque andou tanto com Deus que ele foi transladado, ele foi arrebatado. E terceiro, que é o nosso personagem da noite de ceia, é Noé. Noé, ao ser alertado por Deus que haveria o final da terra na sua época, ele tem fé, perceba, só que ele temeu. Parece algo diferente: fé e medo, fé e temor. Ele tem fé, mas ele teme. Por que ele teme? Ele teme porque Noé está vivendo num momento onde a corrupção do gênero humano é geral. Noé, ele vai temer pela sua casa. Noé, ele está temendo pelos seus filhos. Eu não sei você, mas eu tenho uma angústia. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um filho. E vendo esse mundo do jeito que está, as coisas do jeito que estão andando, nos dá uma sensação do que? De impotência. De impotência. Então, quando Deus chega para Noé e fala assim: Noé, o mundo está corrompido, os seres humanos estão vivendo da maneira que querem, do jeito que querem, estão dando em casamento e se dando e largando ao mesmo tempo, estão jogados aos prazeres da carne, nos vícios, na pornografia. Mas Noé, no meio de todo esse povo, eu achei graça em você. No meio de toda essa corrupção desse mundo, eu achei graça em você e achei graça na sua família. No meio de um momento tenebroso que
a época de Noé não é diferente da nossa época. Deus achou graça em mim, e achou graça em você, e achou graça na sua família. Vou dizer de novo, o mundo está acabando lá fora. Tem pessoas que nesse momento estão no vício, estão na droga, estão na pornografia, mas você e a sua família estão dentro da casa de Deus. Alguém está entendendo? Então quer dizer, Deus achou graça em você e achou graça na sua família. Olha para alguém e fala assim: Deus, Ele não requer de nada que Ele já não tenha feito. Sabe, Deus não requer nada de nós que Ele já não tenha dado exemplo. Deus ia para o templo, sim ou não? Mas Ele ia só de terça. Deus ia todo dia. Jesus ia todo dia. Templo todo dia, né? Então tudo que Ele pede para nós, Ele já fez. A oferta de Abel que ele recebeu, ele foi a oferta, ele se entregou. Ele vai falar: ninguém toma a minha vida, eu vou lá dou. Eu. A fé que Enoque tinha de andar com Deus, Jesus andava com Deus o tempo todo. No deserto ele estava com Deus, em todos os lugares, no monte ele estava com Deus. Então quando você vê esses homens que andaram com Deus, Jesus olha e fala: comigo não foi nada diferente. Quando Deus nos manda andar com Deus e fazer as coisas que Ele pede para nós, não é nada demais daquilo que Ele já não tenha feito por nós, e de maneira excelente. Mas assim como na época de Noé, na nossa época, o pecado está acontecendo, e as pessoas, ao invés de se achegarem mais a Deus, estão se afastando mais de Deus. Alguém está entendendo? Então ninguém daqui era perfeito. Enoque não era perfeito, Abel não era perfeito, Noé não era perfeito, mas esses homens andaram com Deus. E nessa noite, o mesmo Deus que estava com Abel, o mesmo Deus que estava com Enoque, o mesmo Deus que chamou Noé, está aqui nessa noite. Está aqui nessa noite. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que andou com esses homens está aqui no Jardim Conceição nessa noite. Olha para alguém e fala assim: você crê? Não, diga para ele: você crê de verdade que Deus está aqui? Então Noé é a segunda aliança que Deus vai fazer com a humanidade. Noé. Primeiro ele faz aliança com Adão, e agora ele vai fazer aliança com Noé. Então Noé, ele no meio daquele povo todo, aquele povo que estava na pornografia, aquele povo que estava andando do jeito que queria, ele recebe uma ordenância da parte de Deus. E o interessante é que Noé vai receber uma ordem de Deus, e ele recebe a ordem e ele já vai executar. Alguém está entendendo? Ele já recebe a ordem, ele não questiona, ele não murmura, ele não pondera, e no outro dia ele já acorda cedo. Cadê a madeira? Cadê o prego? Não choveu, nunca choveu, mas ele vai começar a fazer a arca. Ele pega o prego, ele pega a madeira, ele não leva a esposa, ele não leva os filhos, e ele vai fazer a arca. E o que é a arca? É proteção. E o que significa o nome de Moisés? Diga: repouso, descanso e longa vida. Capítulo 5, versículo 32: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículo 32. Era Noé de 500 anos. Quantos anos?
Só que a idade bíblica naquela época, aí a gente vai entrar na teologia, 500 anos refere-se a um homem de 50 anos que agora vai ter 3 filhos. Alguém está entendendo? Então ele olha para esses 3 filhos e ele fala assim: eu tenho 50 anos, eu preguei esses dias aqui, será que eu tenho mais 50 para frente? Presta atenção. E aí ele está preocupado porque eles vão crescer e vão ter amizade com quem? Eles vão crescer e vão aprender coisa boa com quem? A humanidade toda já era. Deus só achou graça na família dele. Alguém está entendendo? Mas aí, com a preocupação do homem justo de Deus, Deus aparece para ele e fala: eu achei graça em você. Eu já vi a preocupação que você tem com a sua família, então eu vou dar um projeto na sua mão. Alguém está entendendo? E o projeto é: constrói a arca, coloca betume para não entrar água de fora para dentro, ou seja, as coisas sujas lá fora não vão entrar dentro da sua casa, dentro da minha casa. Aquilo que está acontecendo lá fora não vai tomar os meus filhos, não vai tomar os seus filhos, não vai tomar a sua família. Alguém está entendendo? Noé recebe aquele projeto de Deus e já vai fazer. No outro dia ele já acorda cedo, ele já pega o prego, martelo, mas nunca choveu. Mas Deus falou que ia chover. Muitas vezes, irmãos, Deus quer fazer na sua vida, quer fazer na minha, mas os porquês atrapalham uma grande obra que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Por que tem que ser assim? Por que é isso? Por que é aquilo? Apenas faça. Você pode falar para alguém: apenas faça. Apenas faça. A gente está vivendo um mundo, irmãos, onde tudo é bullying, tudo é discriminação, tudo é não sei o que, tudo não sei o que. Eu falo para você, os antigos, eu ouvia meu pai dizer: olha, eu trabalhei aqui 45 anos nesse lugar, e eu acho que no máximo ele teve 2 empregos, ou seja, para aprender você às vezes era chamado de burro, fazia coisa que não tinha que fazer. Mas sabe o que essa geração tinha? Resiliência. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque eu tenho uma família para cuidar. Essa geração aqui faz 5, 3, 4, 6 faculdades, mas não se forma em nenhuma. Sabe por quê? Muito porque eu não me encontrei ainda. Eu não sei o que eu vou fazer. Não me encontrei. Não, com Deus não é assim, irmãos. Se Deus mandou, tem que fazer. Se Deus falou, está falado. Noé chega para Deus e fala: eu vi a preocupação dos seus filhos e da sua esposa, então eu vou dar um projeto na sua mão. Faça uma arca, porque vai chover e eu vou acabar com tudo. Diga assim: Noé recebeu uma ordem de Deus e foi executar. Diga assim: Deus só faz aliança com quem é obediente. Deus só faz aliança com quem é obediente. Aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica. A chuva veio, os rios desceram, a tempestade chegou, o vento chegou, e obediente à casa dele. A casa dele não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Você olha para alguém assim e fala assim: se Deus falou, faça o que tem que ser feito. Não questiona Deus, não. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Diga assim: onde tem Jesus, tem graça. Gênesis tem graça, Êxodo tem graça, Levítico tem graça, Números tem graça, Juízes tem graça, Deuteronômio tem graça, tudo tem graça. A graça está aqui, mas a graça não é de graça. A graça requer obediência. Então Deus só achou Noé
obediente. E Noé não era perfeito, mas a graça me alcançou. Diga assim: eu não sou perfeito. Ninguém da minha família é perfeito. A minha igreja não é perfeita. O meu pastor não é perfeito. Mas aqui habita a graça. Então a graça me alcançou. E se a graça me alcançou, também vai alcançar a minha família. Se a graça me alcançou, também vai alcançar os meus filhos. Se a graça me alcançou, também vai alcançar as mulheres dos meus filhos e a esposa dos meus filhos. Mas tudo tem que começar por alguém que obedeceu, mesmo tendo medo. Noé, divinamente alertado por Deus, temeu. Pela fé, temeu. E Romanos 8:1 vai dizer assim: nenhuma condenação há. Você pode repetir comigo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É só obedecermos. Deus está falando conosco hoje à noite: comece a construir a arca, porque eu estou voltando. Não é mais tempo de brincar de crente. Não é mais tempo de fazer só o que eu quero. A partir do momento em que você aceitou Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora viveu para a sua vontade, para viver a vontade de Cristo. E na grande maioria das vezes, Deus não vai explicar o andar da carruagem para você. Deus unge Davi, mas não explica que Saul iria atrás dele. Deus unge, mostra um sonho para José, mas não fala que José vai ficar 13 anos como escravo. A caminhada é longa, o que Deus tem para fazer é grande, mas eu tenho que começar a obedecer mais e questionar menos. A me entregar a fazer a vontade dele e ponderar menos. Noé, ele recebe uma ordenança de Deus, ele está com medo do futuro, mas a cada dia que ele levanta, ele leva o seu martelo, seu prego e vai fazendo o projeto de Deus. Preste atenção naquilo que eu vou dizer para você. Deus não fechou a arca quando Noé terminou a arca. Deus fechou a arca quando Noé obedeceu e colocou o primeiro prego na arca. Sabe por quê? Os meus anjos estarão contigo. Aos meus anjos darei ordem a seu respeito. A palavra de Deus. Aos meus anjos eu darei ordem a seu respeito. Então, quando você obedece, Deus cuida do seu filho lá fora. Você não está vendo ele agora, mas você está obedecendo, Deus está cuidando. Deus está dando ordem para proteger ele. Eu sei do que eu estou falando. Eu me converti com 25 anos. Minha mãe falava: não vai em tal lugar. Eu estava lá saía tiro, saía briga, mas eu estou aqui. Porque ela estava orando. Ela não conseguia ver o que ia acontecer comigo, o que Deus ia fazer comigo. Ela não tinha dimensão daquilo que Deus ia fazer comigo, mas ela estava construindo a arca dentro de casa. Uma mulher que tem o seu marido que ainda não é crente, mas se você veio hoje, é o prego que você está colocando na arca. Deus está cuidando do seu marido lá, porque você está aqui nessa noite, você está construindo a arca. Alguém está entendendo? Está construindo a arca, porque o juízo vai vir. Mas Deus achou graça em você e na sua família. É profético isso que eu estou falando. Deus achou graça em você e achou graça na sua família. Segunda lição que eu aprendo. Diga assim: a ordem que Noé recebeu foi: faça alguma coisa para a sua família. Depois, sabe por quê? Porque Deus chama Noé no capítulo 5, no versículo 32. E a gente já leu aqui.
e ela não é da idade de 500 anos, e ele gerou, ou seja, os meninos eram crianças, Sem, Cã e Jafé. Então, quando Noé viu a esposa dele dando à luz, assim como muitos pais aqui viram, a primeira coisa que passa na cabeça de um pai é assim: meu Deus, e agora? E agora? E agora? Então Deus, vendo aquela preocupação do pai de Noé, Deus falou assim: olha, você vai ser exemplo para eles. Ah, mas o que eu vou falar? Não, você não vai falar, você vai fazer a arca. Você vai pregar prego, vai pegar madeira, e todo dia você vai fazer a arca. Todo dia você vai pregar alguma coisa, todo dia você vai construir alguma coisa. Alguém está entendendo? Os filhos de Noé estão crescendo e aprendendo não aquilo que ele fala, mas aquilo que ele faz. Alguém está entendendo? Não aquilo que ele fala, mas aquilo que ele faz. Ele só vê o pai saindo todo dia de manhã e pregando e colocando betume e atrás de madeira, e de repente vai construindo algo grande. Alguém está entendendo? E os filhos dele, eles têm duas opções: ou olha o pecado do mundo, ou olha o trabalho do seu pai, construindo a arca. E as pessoas estão olhando e falando assim: esse cara aí, ele renuncia a muita coisa, passa pouco tempo com os filhos, passa pouco tempo com a família, ele só fica construindo arca. Eu vou melhorar para você. Ele fica só na igreja. Ele vai de segunda, ele vai de terça, ele vai de quarta, ele vem de manhã e ora. Aí quinta tem culto de novo. Aí sábado de novo. Sabe por quê? Eu estou construindo a arca. Eu estou construindo a arca. Alguém está entendendo? Eu estou construindo a arca. Quando eles crescerem, eles vão olhar: nossa, eu vivi aqui dentro, eu sei o que é construir a arca. Alguém está entendendo? Quando você abre a Bíblia na sua casa, você está construindo a arca. Eles estão vendo. Eles estão vendo. Eles estão vendo. E eles vão reproduzir aquilo que eles veem. Que eles veem. Quando você está aqui, a sua família está vendo. Você renunciou a muita coisa. Noé está sendo chamado de louco, sabe por quê? Nunca choveu. Nós que cantamos hoje aqui, falando assim: em breve ele voltará, canta lá fora isso daí. Ele está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, está indo na igreja que até agora nunca voltou. Quem falou que ele vai voltar? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Era para você estar pulando essa hora. Ele vai voltar. Diga: vai valer a pena construir a arca. Duração do projeto da arca. Pergunte quanto tempo? 100 anos. 100 anos. 100 anos. E a gente ainda fala que está cansado, né? 100 anos. 100 anos Noé saindo, o povo tirando sarro. Lá vai ele. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. Noé fala: eu só tenho tempo, sabe uma coisa? Eu tenho que construir a arca. Eu tenho que construir a arca. Chegou um tempo, com certeza, a esposa falou: não vai hoje não, fica aqui. Ele falou: eu tenho que construir a arca, porque pode acontecer que não dê tempo. Pode acontecer que a chuva venha e a arca não esteja pronta. Alguém está entendendo? Sabe o que é isso, irmão? Angústia não só pelos filhos, angústia por aquelas pessoas que estão dentro da arca, mas não resolveram entrar de fato na arca. Naquele dia vai ficar de fora. Naquele dia vai ficar de fora. Não vai ter choro, não vai ter choro de mamãe. Vai ficar de fora da arca. Até quando você vai ficar esperando entrar na arca? Hoje as duas irmãs entraram na arca. Elas estão na arca. Alguém pode glorificar a Deus? Elas entrou. Se hoje for o dia do juízo,
a arca vai fechar, mas elas vão estar dentro. Aí tem muita gente, irmãos, da minha e da sua família, que tem que tomar posição, mas a posição começa igual Noé. Os filhos não iam, que eram pequenos. A mulher também não ia, senão o texto está falando. Mas ele foi. E quando ele foi, a graça que estava nele vai ser tomada pelos filhos e pela esposa. Quem crê que você e a sua casa servirão ao Senhor? A palavra diz que Noé recebe uma palavra de Deus, temeu, teve medo. Sabe por que ele teve medo? Ele vê o casamento do vizinho acabando. Daí ele fala assim: está todo mundo separando, está todo mundo largando. Meu Deus, eu tenho que construir uma arca, um betume dentro de casa, um betume dentro do meu casamento. Tenho que construir uma arca no meu casamento, para que as influências de fora não cheguem no meu casamento. Alguém está entendendo? Isso é construir a arca. Isso é construir a arca. E tem medo por isso. Está todo mundo, tanto ímpio quanto dentro da igreja. Hoje 50% dos crentes, 50% que lá fora está separado. Alguém sabia disso? Separado. Antigamente tinha diferença da igreja e do mundo. Hoje estamos iguais. Então o que Noé olha? Eu tenho que fazer a arca. Por quê? Porque além do casamento do vizinho ter acabado, a filha do vizinho está na prostituição. O filho do vizinho está na droga. Então eu tenho que correr para construir a arca. E a arca é a casa de Deus. Meu Deus, irmãos. A arca é a casa de Deus. A arca é a casa de Deus. Onde diz a 1 João capítulo 4, versículo 4: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Como diz 1 João capítulo 5, versículo 1, diz assim: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O primeiro dia que você pisou aqui, Deus, a expectativa dele é que você se apresse para construir a arca. Se apresse para descer as águas, se apresse para poder saber da palavra, para falar para os seus filhos, para falar para a sua família, porque na época de Noé era o dilúvio, na nossa época é a volta de Jesus. Ele vai voltar, só que ele vai voltar para buscar os crentes. É os crentes, aqueles que não murmuram em ir construir a arca. Eles vão. Aqueles que não reclamam de manhã, no domingo de manhã, está construindo a arca. Aqueles que não reclamam de terça-feira vir para colocar mais um preguinho na arca. Aqueles que vão orar para colocar mais um prego na arca. Alguém está entendendo? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então é nesse contexto aqui. Diga assim: não existe popularidade para Noé. Ninguém está elogiando Noé. Noé não tem seguidor no Instagram. Não tem. Ele vai sozinho. Ninguém está falando: oh Noé, parabéns, está construindo a arca. Não espera isso, esquece. Esquece daí, que se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Esquece. O povo não vai gostar não. Sua família talvez, lá da cachaça, da cervejinha, entendeu? Ninguém vai aplaudir você estar hoje aqui construindo a arca. Só que tem uma coisa: Deus está lá olhando para você. Diga assim: não gaste tempo em esperar que todo mundo entenda o projeto que Deus colocou no seu coração. Agora melhora isso: apenas faça. Apenas faça.
Não fica perdendo tempo, querendo explicar. Não, apenas faça. Apenas faça. Não fica aí querendo que todo mundo vá te aplaudir. Não, apenas construa a sua arca. Apenas construa a sua arca. Alguém está entendendo a palavra? Diga amém. Diga assim: Noé renunciou muita coisa, e eu também tenho que renunciar. Ó, você renuncia. Se você é da congregação, se você não é da série, você renuncia a terça, o sofá, e vem para o culto. Está construindo a arca. Vou melhorar. Aí, se você é como eu, também vai na quarta. Aí você renuncia à quarta. Sabe por quê? Eu estou construindo a arca. Pouco, glória a Deus. Se você é que nem eu, você foi na quarta, então você vai pregar mais um prego. Então você renuncia à quinta. Eu vou dizer meu caso para você: poderia estar ganhando muito mais em personal, mas eu prefiro ganhar menos e construir a arca para minha casa. Aí tem o ensaio lá das irmãs, de repente, na sexta. Aí você já foi terça ou segunda, terça, se você foi na sexta, foi quarta, se você foi quinta na congregação, aí se foi sexta, aí se tem sexta, foi sábado. Todos esses dias não foi perdido. Diga: não foi perdido. Você construiu a arca. A arca está mais próxima. A arca está maior, está mais completa. Cada dia na casa de Deus é uma madeira que você prega na arca. Cada dia na casa de Deus é um betume que você coloca na arca. Mas a arca é onisciente, é onipresente, é onipotente. A arca não é só aqui. Quando você está na sua casa, você está na arca. Quando você está no seu emprego, você está dentro da arca. Os anjos estão acampados ao seu redor. Alguém está entendendo? Aquilo que você semeia aqui, você planta lá fora. Aquilo que você semeia na sua vida, você semeia na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. Noé está todo dia, mas vai chegar o dia em que o primeiro pingo desceu. E aí os homens começaram a falar assim um com o outro: está chovendo. Aí um vai falar assim: Noé avisou. Está chovendo. Noé avisou. Lembra aquele irmãozinho chato, crente da família? Ele falou que ia chover. Ele falou que Jesus ia voltar. Amém? Vocês vão construir a arca? A palavra diz, irmãos, que a palavra do Senhor disse: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Olha para alguém de novo, fala assim para ele: pare de brincar, porque a chuva vem. É Deus. Diga assim: a arca protege, esconde e salva. Olha para alguém: sua família, seu cônjuge, seus filhos e as suas noras. Capítulo 7, versículo de número 16. Estou terminando. A gente passeia. Capítulo 7 do Gênesis, versículo de número 16. Preste atenção, irmãos. O mundo está falando que todo mundo vai para o céu, não é? Ah, morreu lá, descia na boquinha da garrafa, vai para o céu. Não vai para o céu. Não vai. Ah, fazia tudo errado. Não vai. Não vai. Ah, uma hora era outra hora já não queria ser mais, já mudou de nome, mudou de... Não vai. Sabe por quê? Porque versículo 16, capítulo 7. E os que entraram na arca, repita comigo: e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram. Bíblia. Como Deus lhe tinha ordenado,
e o Senhor a fechou por... Agora a hora, quem tem a Bíblia do culto aí? Quem tem a Bíblia do culto, irmãos? Só eu. O que está escrito na Bíblia do culto? E o Senhor a fechou. Na Bíblia do culto. E o Senhor a fechou por... Sabe o que é isso? Sabe aquele parente que tirou sarro quando você falou que ia vir para a igreja? Ele vai estar correndo e a arca vai estar fechando. E daí ele vai querer entrar, você vai até querer abrir. Só que ele não vai poder entrar, sabe por quê? Porque o Senhor fechou por fora. É tempo, irmãos, de olhar para esse lugar aqui e vir para esse lugar e não mais pedir por bênção. Não, Senhor, me faça um Noé da minha família. Me faça um Noé da minha família. Me faça um Noé da minha casa. Porque os meninos cresceram. Diga, os meninos cresceram. E quando eles cresceram, irmãos, as mulheres deles entraram junto com eles. Vamos lá para o último capítulo e versículo, 2 Pedro, capítulo 2, 5, que nós lemos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. A arca vai fechar, mas só que agora não vai cair chuva. Deus vai buscar a sua igreja. O Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas: Sem, Cã, Jafé, sua mãe e suas 3 esposas. Enquanto você aqui constrói a arca, Deus já está cuidando do casamento dos seus netos, dos seus filhos. Porque os meninos eram criança quando Noé, com 500 anos, começou a fazer a arca. E não entrou só ele, a família, mas entrou também as mulheres. Ou seja, vai dar um bom casamento para os seus netos, vai dar um bom casamento para os seus filhos. A sua posterioridade vai ser abençoada. Por quê? Porque você resolveu construir a arca. E daí Deus vai falar assim: coloca betume, ou seja, nenhuma água de fora vai entrar dentro. Eu quero que você fique de pé nessa noite, irmão, noite de ceia, noite da igreja. A arca, ela protege, ela esconde e salva, e a arca é a casa de Deus. A arca entrou os animais. Primeiro dia o cheiro não ficou muito bom, o hipopótamo foi no banheiro, aquele lá, a girafa foi, Noé foi, mas só que eles estavam seguros na arca. A casa de Deus é a mesma coisa. Eu sou imperfeito, você é imperfeito. Pessoas às vezes falam coisas que não devem, você recebe coisas que não deve, mas lugar mais seguro que a arca não tem. Por quê? Porque Jacó, ele vai dizer: eis aqui a porta que nos conduz ao céu. A igreja é a porta que nos conduz ao céu. Então Deus achou graça em você e achou graça na sua família. E a gente vai participar do pão que simboliza o corpo e o suco de uva que simboliza o sangue. Eu queria que mais uma vez você falasse assim, ó: a minha família alcançou graça em Deus. Isso é profético, isso é para Satanás ouvir. Ele não queria que você tivesse perdido agora lá no mundo, mas você optou mais uma vez, construir a arca para você e para toda a sua família. Eu profetizo aqui na vida de pessoas que estão aqui, que você hoje está sozinho, mas
Daqui um tempo você vai olhar e vai ver a sua família ao seu redor. Noé, ele ia pregar a arca sozinho, ele ia construir a arca sozinho, mas no dia de entrar, entrou toda a sua família. Toda a sua família. Talvez você não está conseguindo enxergar hoje, mas Deus já está vendo lá na frente. Deus já está vendo lá na frente. Você e a sua família subindo com Ele aos céus. Subindo com Ele aos céus. Curva a sua cabeça, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu preguei a Tua palavra, Senhor, de maneira simples, Senhor Deus. Mas nós cremos, ó Pai, que é na simplicidade da Tua palavra, Senhor Deus, que nós podemos praticá-la quando estivermos lá fora, Senhor Deus. Pai, que assim como Abel, Senhor Deus, a fé dele demonstrava a sua oferta na casa de Deus, que nós possamos ser igual a ele, Senhor Deus. Assim como Enoque andou com Deus, que nós possamos também andar com Deus. Mas nós queremos também ser como Noé, que todos os dias saía da sua casa, construía a arca, e o Senhor permitiu entrar toda a sua família. Faz isso conosco. Nós cremos no poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Nós queremos declarar para o mundo espiritual que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que eu e a minha casa, nós seremos salvos pelo sangue, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Que essa igreja, todos, ó Pai, que pisarem nessa igreja do Conceição, possam receber a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos à ceia do Senhor Jesus. Vou pedir para a diaconisa, Sueli, a diaconisa.